Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desta nova temporada do podcast do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Noroeste do Paraná. E para esse episódio hoje, nós recebemos dois convidados. O Marcelo Quirino, que é engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de Maringá e que aqui representa o Sinduscom, Noroeste do Paraná, e também a nossa convidada especial, Priscila Trigo, que é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo. No início da carreira, a Priscila atuou no segmento imobiliário e também no sistema financeiro. Ela iniciou no Bradesco em 2005, onde atualmente é a responsável pelo acompanhamento do mercado imobiliário. Muito obrigada por estarem conosco nesse episódio e por se colocarem à disposição para debater um pouco esse cenário atual, Priscila. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, Juliane, Marcelo. Seja um ótimo bate-papo aqui para todos que podem assistir também. E o Marcelo, como conhece muito o setor e o segmento, ele vai ser um excelente, né? A participação dele é importantíssima como mediador aí dessa nossa conversa, porque aqui nessa mesa ninguém melhor do que o Marcelo conhece as dinâmicas do setor. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço o convite, então, em nome do Sinduscom, e eu também como diretor de marketing e vendas da Catamarã, a gente vive muito esse mercado nosso, essa flutuação que muitas vezes a economia traz para o nosso dia a dia ali, no relacionamento desde os bancos aos clientes, passando pelos fornecedores, então, sem dúvida, vai ser uma conversa muito enriquecedora aqui para a gente. Maravilha! E eu já começo, então, perguntando para você, Priscila, o que é que a gente pode esperar de impacto, né, do cenário econômico atual para o mercado imobiliário? Bom, assim, tem vários pontos que a gente pode, enfim, de cenário econômico que acabam impactando ali o mercado imobiliário, né? Eu assim, quando perguntam de mercado imobiliário, cenário econômico, a primeira coisa que vem é juros, sem sombra de dúvidas, né? Até porque o tomador, né, o cliente final precisa de juros, as construtoras, incorporadoras precisam de juros, financiamento, né? E aí vai estar ligado a juros. Então, são projetos de longo prazo, são projetos, né, de vida de pessoas, né? Então é claro que o primeiro item que eu pego, a gente já fala um pouquinho mais de juros com vocês. E o outro ponto é o próprio mercado de trabalho, né? A construção civil, de uma forma como um todo, ela é um dos setores que mais emprega no Brasil, né? Então é claro que a construção civil indo bem, a gente tem também reflexos no mercado imobiliário brasileiro e o contrário é verdadeiro, né? Quando você tem muita gente empregada, você consegue também dar vazão aos empreendimentos, né? Às unidades que estão sendo construídas. Então, eu acho que esses dois pontos principais. E aí, se eu puder, talvez, começar pela parte boa, né, do cenário, é que o mercado de trabalho está vindo muito bem, né? A gente está com uma taxa de desemprego muito baixa, a gente pega os dados lá do IBGE, da PNAD contínua, são dados que mostram, né, a gente mensaliza, a gente traduz um pouco o dado é trimestral, a gente traduz ele para mensal, tira a sazonalidade e tudo mais, a gente chega a números de taxa de desemprego abaixo de 7% na economia brasileira, é realmente muito baixo, abaixo do pleno emprego, e isso que reforça, né, o aumento de salários que a gente tem visto também, né, os rendimentos estão subindo. Parte boa da história, isso aumenta consumo das famílias de forma geral na economia brasileira e isso vira também aquisição de imóveis, né? Então, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto positivo. Pelo lado, talvez não tão positivo assim, né? A gente tem visto queda de taxas de juros, da taxa Selic, da taxa básica de juros. A gente imagina que essa taxa vai ficar nesse patamar, 10,50, talvez até meados do ano que vem, que é uma forma do Banco Central ser mais rigoroso para conseguir trazer a inflação para baixa. Então, de novo, a gente poderia estar vendo, né? Poderia estar trazendo melhores notícias aqui, falando de queda de juros mais à frente, principalmente ali nos próximos trimestres. Não é isso que a gente espera no nosso cenário, mas, de novo, com o mercado de trabalho muito bom, a gente tem visto ali o mercado imobiliário se refletindo também com um cenário mais positivo do que a gente imaginaria. Priscila, sem a previsão de queda, mas também sem a expectativa aí de uma grande flutuação. Não, assim, pelo menos por hora é difícil a gente imaginar em alguma alta, né? Taxa de 10,5% de Selic é uma taxa bastante restritiva, né? A gente está falando de quase 7% ali de taxa de juros real. A gente não calcula, a gente não imagina que a taxa de juros real
da economia brasileira hoje esteja em 7%. A gente calcula alguma coisa como 5%. Então, na verdade, essa taxa, né, por que vai manter, então, a taxa tão mais alta? Para trazer, de fato, a inflação para baixo, inflação mais persistente. A gente tem visto um movimento já de desaceleração de preços, né, dos índices de preços, mas talvez não na magnitude com que o próprio Banco Central ou os próprios consumidores, né, e empreendedores imaginariam. Então, talvez mantendo aí essa taxa um pouquinho mais alta, com certeza vai ter seus reflexos também em inflação mais na frente. E eu acho que é importante a gente entender um pouco quando a gente fala dessa estabilização da taxa de juros, tanto para a tomada de recursos, ou seja, plano empresário, todo esse incentivo que a gente tem, como para o cliente final, já na parte de repasse, financiamentos imobiliários, também a tendência é de que seja estável, vamos dizer assim, nas duas pontas. Assim, a gente vem de uma taxa Selic já mais alta, né? Então, o movimento de queda de taxa de juros e para o tomador final ou para o plano empresário, já parece que já aconteceu, né? Então, é claro que é caso a caso, né? Enfim, que os analistas de crédito vão avaliar o negócio de cada um, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, mas grande parte do movimento já aconteceu, né? Então, agora, com essa expectativa de estabilização da taxa Selic, é difícil a gente ver grandes quedas de taxas de juros, seja, de novo, pro produtor, para o consumidor final, seja para o plano empresário. Priscila, e a construção civil sempre foi um termômetro para a economia. Então você vê a geração de empregos, a taxa de juros é um balizador, mas ainda assim os financiamentos estão saindo, o mercado está superaquecido. O mercado está aquecido, é impressionante a resiliência de construção civil. Assim, eu estou pegando construção civil como um todo, tem uma parte ali de infraestrutura que está resiliente mesmo, por conta de projetos que foram leiloados no passado e tudo mais, mas tem também um mercado imobiliário, né, e quando a gente vê financiamento imobiliário, quando a gente vê vendas de imóveis, no Brasil como um todo, espalhado em várias cidades que a gente consegue pegar alguns dados, é uma resiliência muito, muito importante, né? Então, mesmo com taxas de juros mais altas que a gente teve, né, nos últimos anos, a gente vê ainda bons negócios acontecendo, né? Então, é impressionante quanto a gente está num momento, né, de juros altos, que se imaginaria que um dos setores, talvez com maior tombo, fosse construção civil, e isso não está acontecendo. E está acontecendo num momento muito diferente, né? O pós-pandemia ou a pandemia trouxe uma redução de estoques muito importantes, né? E essa redução de estoques faz com que quando a Selic subiu, né? Quando as taxas de juros subiram e ficou mais difícil, né? Vender produtos, enfim, tomar recursos nos bancos ficou mais caro, né? É claro que se imaginava que construção fosse, né? Imobiliário, incorporação fosse um dos setores mais afetados, mas justamente porque você tinha esse estoque muito baixo de empreendimentos, não parece que o setor não está sofrendo como tradicionalmente sofreria em outros momentos de alta de taxa de juros, né? Então a gente vê as empresas muito bem ajustadas em termos de estoques, né? Talvez com menos lançamento, menos ímpeto a lançamento, é claro, faz todo sentido, ficou mais caro o recurso, fica mais difícil prever quando que, né, esses estoques, né, essas unidades em construção vão conseguir ser desovadas. Então é claro que houve algum ajuste ali no mercado, mas de novo, parece muito positivo, e a gente vê algumas cidades no Brasil com falta de produtos, né? Isso é algo que, de novo, com o Selic a 10,5 era algo inimaginável há alguns anos atrás. Sim, e eu acho que talvez essa resiliência que você colocou muito bem, ela se dá pela maturidade do mercado, né? Então, sem dúvida, o setor da construção civil hoje ele é muito mais maduro do que a gente encontrava há 10, 15 anos atrás, talvez por tantas dificuldades e crises que vieram atrás, tantos aprendizados com bons negócios e maus negócios que foram feitos anteriormente, mas a gente vê que é um mercado hoje que ele consegue analisar economicamente, cenário político e ter essa magnitude ali de tudo que envolve o nosso setor para tomar uma decisão muito mais segura, né? E hoje, talvez o cenário político e econômico atual brasileiro não seja o ideal, mas a gente vê uma certa estabilização de novo,
dentro da mudança que a gente teve de governo e tudo isso. Num primeiro momento foi um choque, vamos dizer assim, econômico, político e de outras questões, mas hoje parece que o mercado conseguiu absorver tudo aquilo e voltar a avançar. No entanto, a gente vê política e economia externa com mudanças a cada dia que a gente vê o noticiário, a gente tem impactos violentos ali. Você acha que essas mudanças são capazes de mudar esse panorama nosso econômico, impactar de alguma forma também nessa questão de juros e também na economia como um todo brasileira, ou a gente já está um pouco mais blindado quanto à flutuação que a gente vê externa? Não, acho que a gente absorve choques externos, sim, com certeza. Mas só para pegar um gancho, né? Assim, o mercado está mais maduro, já passou por muita crise, né? E é uma crise bastante severa do segmento imobiliário ali na década, há uma década atrás. Mas teve uma questão muito importante que eu acho que trouxe uma mudança jurídica, né? Legislativa, que trouxe mais segurança, que foi a questão do distrato, né? Isso mudou drasticamente a possibilidade enfim, de haver um distrato, né? E os distratos estão em baixo patamar. Então, aquele risco, né, que foi a crise, a gente brinca que foi a crise do distrato, ela não está se verificando agora. Então, como uma regra jurídica, né, legislativa, altera todo o cenário. A segurança, né, do setor, né? Muita segurança para o setor, né? E aí a gente já viu isso ao longo do tempo, né? Em 2005 a gente teve outras regras também que alteraram o setor, deram magnitude, né? Deram amplitude para o setor. E agora a gente vem com uma recente que ameniza, não é que tira a crise, mas ameniza o impacto de uma crise econômica, né? Ou, nesse caso, de um aumento de taxas de juros. Cenário político aqui dentro, enfim, vai continuar mexendo, mas pensando lá fora, eu acho que a principal questão está em decisão de política monetária nos Estados Unidos, tá? Então, isso tem feito bagunça em preços de ativos, de forma geral. A gente traduz, né, a nossa relação com o ambiente externo através de taxas de câmbio, e essa taxa de câmbio teve momentos em que a taxa de câmbio foi afetada por fatores domésticos, mas em grande magnitude a gente tem visto desde o ano passado esse impacto externo, né? Então, enquanto a gente não ver uma sinalização muito clara de desaceleração gradual da economia norte-americana, porque também se a gente estiver falando de uma desaceleração muito rápida, de alguma recessão, enfim, o mercado vai se assustar, vai panicar, né? E não é isso que a gente está falando. Você vê uma desaceleração gradual da economia norte-americana, der sinais, né, de desaceleração, atividade, mercado de trabalho e a própria inflação vindo para patamares menores vai abrir espaço para o Banco Central norte-americano iniciar seu corte de juros lá, né? Então, a gente imagina que isso aconteça em dezembro e quando isso acontece, a partir desse momento, a gente tem a sensação, né, e a perspectiva de que as taxas de juros, o dólar vai se enfraquecer perante outras moedas. E aí nosso real, né, nossa moeda também tende a se traduzir nesse movimento, né? A gente... exato, a gente vai se fortalecer. E é meio um movimento global, então talvez não seja muito característica do Brasil em si, em relação a outros emergentes, mas é algo que vai acontecer lá fora, né? Da mesma forma que taxas de juros mais altas nos Estados Unidos levou a nossa moeda para um patamar mais fraco, né? Ou seja, mais alto o nosso câmbio, o movimento ao contrário vai acontecer. A gente, assim, projetar câmbio, né? Economista que quer projetar câmbio quer ser corajoso, né? Mas a gente, claro, a gente tem um sinalizador pra gente, é o que a gente usa nos nossos números. A gente fala de câmbio a 5,10 no final desse ano e 4,80 no ano que vem. Então, alguma apreciação ao longo do ano que vem, a gente imagina por conta desse cenário externo que, né, dá a largada ali no finalzinho do ano, largada nessa flexibilização de política monetária nos Estados Unidos. Priscila, você falou da resiliência, né, do setor, do mercado da construção civil. O Brasil é resiliente bastante, né? A economia do país é resiliente, mas sofre sim impactos, como você bem trouxe, das fortes economias mundiais. Hoje, como é que você avalia a taxa de juros e inflação lá fora? A inflação, assim, a gente tem
os Estados Unidos parece algo excepcional, e todo mundo já está tratando isso como excepcionalidade. Quando a gente olha para a Europa, a inflação já desacelerou, a gente já viu recessão em alguns países, né? O Banco Central Europeu deve cortar juros bem antes, né, dos Estados Unidos. Então, assim, alguma coisa já está acontecendo lá em termos de desaceleração da economia. Mas nos Estados Unidos, o mercado está mais resiliente mesmo. Os últimos dados que a gente teve ali de maio, e aí mercado de trabalho, vendas no varejo, produção industrial, todos eles mostraram alguma desaceleração, tá? Então, o primeiro passo veio. A gente não sabe se isso é uma tendência, né? A gente imagina que sim, que é uma desaceleração de forma gradual, né? O soft land, que todo mundo tem comentado, né? E a discussão, né, de soft land ou hard land, uma desaceleração mais forte ou mais fraca, e a gente imagina essa desaceleração mais fraca acontecendo. E se isso for verdade, de novo, dá espaço para corte de juros lá nos Estados Unidos a partir de dezembro. E aí a gente vai vendo, né, o Banco Central Europeu já inicia seu ciclo de forma antecipada, Estados Unidos talvez mais para o final do ano, e talvez no final do ano que vem a gente já esteja mais numa normalidade em relação à taxa de juros no mundo lá fora, tá? E com certeza a inflação já está cedendo em algumas regiões. E essa parte do câmbio é muito importante porque a nossa indústria da construção civil precisa urgentemente deixar de ser artesanal, como muitas vezes a gente vê com coisas que a gente fazia há 70 anos atrás, ainda a mesma metodologia, e a gente olha para o mundo como se constrói muito mais rápido, como se constrói com muito mais eficiência, né? E esse corte, então, na parte do câmbio também é muito importante para que a gente possa industrializar. Diante da falta de mão de obra que o nosso setor vive, que é brutal, né? É sensível a qualquer construtora, independente do ramo ali, essa industrialização trazendo tecnologias novas, trazendo maior eficiência nos trabalhos ali, por que não também impactando na responsabilidade socioambiental que a gente tem, né? Então, poder fazer obras que tenham um desempenho muito mais justo para o trabalhador, para o meio ambiente como um todo, né? Então, é uma ótima notícia, apesar do governo sempre sinalizar e já ter agido de forma a aumentar juros para importação e tudo isso, né? Você acha que a gente vai conseguir chegar num equilíbrio ali para finalmente industrializar de verdade a indústria da construção? Eu acho que, assim, existe uma... eu não quero usar a palavra tendência, mas existe uma demanda muito forte por aumento de tecnologia, né? De novo, a gente é artesanal, né? E essa falta, essa escassez de mão de obra, aliás, quando a gente fala em mercado de trabalho apertado, para a construção civil, geralmente é muito mais apertado do que o normal. É um setor extremamente sensível, empregador, enfim. Então a gente vê isso. É um dos que mais empregam, e assim, faz todo sentido a gente ter essa pressão, inclusive, por salários. E aí a forma de você baratear a obra pode vir dessa tecnologia, né, dessa modernização. Quando a gente... E assim, é difícil, né? A gente teve, né, nesse começo de ano, algumas aumento das tarifas, cotas, né, para siderúrgicos, enfim. A gente não acha que isso tem grandes efeitos, tá? Pensando aqui então o preço do aço aqui dentro vai conseguir, né, repassar, vai subir preço. A gente não acha que é isso, mas de fato é claro que quando você tem preços de insumos muito baratos lá fora, e a China tem uma capacidade ociosa enorme e os preços estão realmente mais baixos, e tem exportado deflação para o mundo, né? Nossos bens desaceleraram por conta dessa deflação. Estados Unidos, os bens desaceleraram por conta dessa deflação. Então é algo global, mas entra aqui dentro de uma forma, talvez, com uma concorrência um pouco diferente. E aí, claro, o governo vai tentar tomar as medidas ali cabíveis para tentar amenizar os impactos. Mas hoje a gente está falando de preços de aço, por exemplo, praticamente estáveis daqui para frente, né? O que acaba chegando aqui, talvez alumínio, cobre, né? Que são os novos produtos metálicos da vez, vou chamar assim, dessa nova economia, ESG e tudo mais, que acaba, enfim, os preços estão mais pressionados. Mas quando a gente olha para aço, parece que os preços tendem a ficar muito mais bem comportados ao longo dos próximos meses. Então, boa notícia é que
apesar da gente ter, né, essa pressão de custos de mão de obra, né, então o INCC vai vir a parte de mão de obra talvez um pouco mais forte, talvez mais pressionado, mas a parte de bens, na nossa visão, está muito bem comportado, tá? Então não parece ser um grande problema por hora. A gente tem uma pesquisa empresarial que a gente faz ao todo, são vários setores, né? Inclusive construção civil, mas ao todo dá quase 3 mil empresas mensalmente, e essa pesquisa ela é muito rica, porque ela traz um pouco do dia a dia das empresas pra gente, então a gente tenta captar vendas, produção, lançamentos, custos, né, a possibilidade de repasse de preços, enfim, e construção civil, assim, primeiro, margens já alguns trimestres melhores do que o histórico, então assim, isso é impressionante. De novo, a gente está num momento de juros altos, de queda de vendas, né, enfim, então tudo isso chama a nossa atenção, então margens razoáveis ou melhores do que historicamente, e um dos motivos é porque o custo parece baixo. Talvez não seja o custo de mão de obra, né, porque a gente tem visto e ouvido falar mais de pressões salariais, né, na contratação de pessoal, mas a parte de bens, né, então a parte de materiais está muito bem comportado, e isso traz essa possibilidade de margens talvez melhores do que o histórico. Priscila, falamos de cenário econômico, perspectivas aí da taxa de juros, a questão da mão de obra, né, extremamente aquecida, mas ainda carente para o setor, a importância das novas tecnologias para essa área, que o Marcelo bem trouxe, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de uma avaliação tanto da parte do Marcelo, que está ali bem envolvido com o setor, quanto você que olha para a perspectiva econômica. O que podemos dizer a respeito de investimentos externos? Tem perspectiva, impacta positivamente? O que é que podemos falar sobre isso? O que a gente tem visto, né, investimento estrangeiro direto tem vindo bem, tá? E aí, por todas as movimentações políticas, mudança de governo, que poderia afastar um pouco esses investimentos, eles estão vindo. E isso gera aumento de obra, de forma geral, tá? Mas a gente vê claramente, né, dado as concessões de obras públicas que aconteceram no passado, né, então passou-se a mão temporariamente para o setor privado, e esses leilões já aconteceram, isso traz muito investimento em infraestrutura, né? Então a gente viu, por exemplo, os aeroportos, né, que foram leiloados, todos estrangeiros, né, enfim, então tem ali investimento estrangeiro chegando, né, no passado isso é verdadeiro, e a gente continua acreditando que isso vai continuar vindo ao longo dos próximos anos. Então tem sim, e entra em construção, mas talvez muito mais em infraestrutura, né, do que em incorporação, enfim, mas vem muita coisa, ainda tem muita coisa acontecendo. E quanto mais o Brasil cresce, né, mais investimento vem, porque tem que dar conta desse crescimento todo, né? Então é isso. Então a boa notícia, se o Brasil cresce, o Brasil está crescendo, esses investimentos estão chegando também. Maravilha, Marcelo. O que vocês esperam, quanto isso impacta no dia a dia ali de uma obra? Bom, quando a gente ouve que a economia está andando, a gente sabe que a construção civil também tende a avançar. Não existe médico sem hospital, não existe estudante sem escola, não existe morador sem casa, então em tudo, sempre a construção civil, na verdade, é uma das grandes forças motrizes aqui do nosso país. E a gente tem enxergado justamente um mercado muito mais confiante, né? Um mercado que absorveu os impactos, passou por uma pandemia que a gente teve, sem dúvida, um reajuste significativo no custo de moradias, no custo de construção. Hoje a gente está voltando a patamares que a gente tinha anteriormente ali, não que tenha baixado, mas na verdade normalizou, né? O que a gente vivia que era, na verdade, fora de regra, né? Então agora a gente tem visto um mercado muito mais previsível, e para a construção civil, a gente que é apaixonado por números, a previsibilidade é muito importante para que a gente, senão a gente tem que pesar no risco. E a hora que a gente vê uma previsibilidade, uma estabilidade, isso faz com que também a gente tenha contas muito mais ajustadas, né? Então a gente enxerga justamente um mercado que tende a aquecer. É importantíssimo para a gente a retomada da confiança da população. Então, sem aquela ideia de que, nossa, vai mudar tudo, vai acabar tudo, não. A gente precisa, como setor, que a confiança volte
para todos, para a sociedade como um todo e principalmente para os nossos clientes, né? Para que aí sim a gente tenha a economia girando, mais construção, mais mão de obra, mais dinheiro no mercado, desde o vendedor de pipoca até as grandes incorporadoras. Tudo isso vai estar girando assim que o nosso mercado vai evoluindo, né? Não, e só fazer um comentário. Esse talvez seja o terceiro ponto principal que eu falei de cenário econômico que impacta o mercado imobiliário. Então eu falei de juros, né, que parece o principal, mas não necessariamente, né, consegue trazer uma resiliência quando o resto vai bem. Mercado de trabalho e com certeza confiança, né? Confiança, ninguém compra imóvel financiado há 30 anos se não tiver confiante de que vai continuar empregado, que vai estar bem e que vai continuar pagando a parcela, né? É isso. Exatamente. Certamente. Gente, muitíssimo obrigada. Nós recebemos hoje aqui a Priscila Trigo, que é economista, mestre em economia, representando o Bradesco, também Marcelo Quirino, que é da Catamarã Engenharia e representando aqui o Sinduscom Noroeste do Paraná. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e, por favor, acompanhe nossos episódios, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal para receber sempre, em primeiríssima mão, os nossos conteúdos e os novos episódios. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Até o próximo episódio. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.